na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Jesus, boa noite, amados ouvintes da Rádio PV, a paz do Senhor Jesus, saudação ao pastor Fabiano Silva, que Deus abençoe grandemente nesta noite, a Isabelle que está aqui conosco também, que Deus abençoe, você está aí ligadinho na Rádio PV, o culto no seu lar, levando a presença até você, né, amados, eu não sei aonde você está ouvindo esta programação, se você está ouvindo na rádio, se você está no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, ou se você está pela rua, Deus, Ele vai falar contigo poderosamente nesta noite. Creio que Deus, por certo, Ele já tem ministrado no meu coração uma palavra para o seu coração, amém? Louva a Deus pela vida do meu filho que está ligadinho, ele está viajando, mas ela está lá ligadinho na Rádio PV ouvindo a sua mãe ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida dele grandemente nesta noite por onde ele está, em nome de Jesus, amém? Estamos no segundo dia da campanha, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Pai, né? Até aqui o Espírito Santo de Deus tem ajudado a minha vida e a sua vida. Deus, Ele ministrou no meu coração nesta tarde, amados, aonde que tem por tema 2 caminhos e uma escolha. O texto base que Deus Ele ministrou foi lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Você que estiver com a Bíblia, amados, neste momento, abre a tua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deus Ele vai falar contigo assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e toda a tua descendência. Amém? Então, que nesta noite, amado Deus, Ele coloca para nós 2 caminhos, para que nós possamos escolher. Nesta noite, Deus, Ele ministrou no meu coração, amados, aonde Ele quer lembrar eu e você de uma verdade poderosa, amados. A vida é feita por escolhas. Todos os dias nós escolhemos ficar ou desistir. Buscar a Deus ou se afastar do caminho dele. Obedecer ao Senhor ou ignorar. E Deus, Ele deixa bem claro, amados, que existe apenas 2 caminhos. Deus, Ele não está falando que existe 3 caminhos, que existe 4 caminhos ou que existe 1 caminho. É 2 caminhos que nós temos para seguir. O caminho da vida ou o caminho da morte. E o mais forte, amado, é que Deus, Ele não escolhe por mim e por você. Deus, Ele dá essa decisão para mim e para você, para nós podermos escolher qual desses 2 caminhos nós queremos escolher. Se é o caminho da vida ou se é o caminho da morte. Então que nesta noite, meus amados, você possa refletir nesta palavra que Deus está falando conosco nesta noite. Ele te dá o direito de decidir, amado, o caminho que você quer seguir. Deus, Ele não obriga eu e nem você a seguir o caminho dele. Ele deixa livre arbítrio para mim e para você. O contexto, amado, desta mensagem, Moisés, ele está perto de morrer.
E ele fala ao povo de Israel e ele relembra aquele povo que tudo que Deus fez, as promessas, as consequências, a desobediência. Então ele faz um apelo no final, amado, a escolha à vida, ou seja, Deus mostra o caminho, mas a decisão é pessoal minha, é pessoal sua. Deus, ele nos coloca um caminho para mim, para você, para nós seguirmos. Nós temos a escolha de qual caminho nós queremos seguir, de qual rumo nós queremos tomar nas nossas vidas, amados ouvintes. Nesta noite, Deus, ele fala comigo e com você fortemente nesta palavra. Deus, ele ministrou alguns pontos importantes nessa tarde, através desta lição, amado. O primeiro ponto é: existe apenas 2 caminhos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Larga é a porta que conduz à perdição, e a estreita é a porta que conduz à vida eterna. Não existe, meu amado, meio termo diante do Senhor. Não existe meio termo na nossa vida espiritual. Ou você está no caminho de Deus, ou você está longe dele. Não existe eu estou com Jesus se eu não estiver vivendo uma vida, um propósito na presença do Senhor. Ei, para mim e para você, nós estamos diante do Senhor, nós temos que estar na presença dEle, nós temos que estar posicionados diante da presença dEle. Não é só eu e você falar que eu sirvo a Deus se eu não estou com um compromisso na minha vida. Um compromisso não com o homem, mas com Deus. Então Deus, ele te deixa, amado, esta mensagem. O segundo ponto que Deus, ele fala para mim e para você nesta noite: toda escolha traz uma consequência. Toda escolha na minha vida, na tua vida, traz uma consequência. Tudo que o homem semeia, isso também se fará. Nossas decisões, amados, de hoje, definem o meu futuro e o teu futuro. Afeta, amado, não só a minha vida, mas afeta a tua vida, afeta a vida do teu familiar, impacta a sua vida espiritual e impacta a vida daqueles que estão ao teu redor. As suas escolhas, amados. Então, antes de eu e você nós escolher um caminho, nós temos que pensar que nós não estamos sozinhos, que nós temos uma família, que nós temos umas pessoas do nosso lado, que as nossas escolhas, ela vai refletir a todos que estão ao nosso redor. E não só isso, amados, mas também a minha e a tua vida espiritual. Outro ponto importante: Deus aponta o caminho, mas Ele não obriga, Ele jamais vai obrigar, amado, eu e você, nós seguirmos o caminho do Senhor. Jamais Ele vai falar que nós somos obrigados a fazer algo que nós não sentimos no nosso coração o desejo. Deus, Ele coloca o caminho para nós e ali nós temos que seguir aquilo que nós desejamos. Lá em Josué capítulo 24, versículo 15: escolhe hoje o que servirás. Deus, Ele não força ninguém, Ele orienta, Ele chama, Ele espera uma resposta. Deus, Ele está esperando uma resposta minha, uma resposta sua, amados.
O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir o nosso adversário. E Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ei, o inimigo, ele vem, ele não pede licença, ele entra, ele faz a bagunça e ainda ele nos acusa. E Deus, ele vem, ele bate. Mas ele só entra se eu e você, amados, nós abrirmos o nosso coração e permitir que Deus, ele possa entrar no nosso coração, na nossa vida. E se ele pode fazer morada na nossa casa. Então não esqueça, meu amado. Não esqueça, meus amados ouvintes, nesta noite que nós temos dois caminhos, mas é uma escolha só, não podemos escolher os dois caminhos. Muitas das vezes nós queremos um pouco hoje estar com Deus e um pouco amanhã estar no mundo, mas Deus, ele diz para mim e para você nesta noite que não existe dois, é um caminho só que nos leva a Jesus. A melhor escolha, amado, é a vida em Deus. Lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele está falando para mim e para você nesta noite, meus amados. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Escolher a vida é escolher Jesus, amado. É escolher obedecer, é escolher viver na presença de Deus. Deus, ele não está falando que você vai ter uma vida de mar de rosas. Deus, ele não está falando que você vai ter uma vida perfeita, não vai ter mais luta. Deus, ele não está falando que tu vai viver uma vida diferente à vida do mundo, mas Deus está te falando que viver com Jesus é uma vida extraordinária, é uma vida onde nós estamos indo para o céu. O nosso alvo, o meu alvo, o teu alvo é o céu. Não é o que se passa aqui na terra, não é o que conquista aqui na terra. Isso tudo é passageiro, vai ficar. Mas é nós buscarmos a presença do Senhor, porque isso não é passageiro, isso é real, amados, que nós vamos morar no céu. Quantas pessoas que dão tanto valor à sua casa, dando valor às coisas dessa terra e esquece de dar valor àquele que é o Todo-Poderoso. É as tuas escolhas. Que nessa noite, amado Deus, ele possa falar poderosamente no teu coração. Imagina você, amado, em uma estrada dividida em dois caminhos. O primeiro caminho largo, amados. Esse caminho, ele é fácil. Ele é sem compromisso, todo mundo passa por ele. Mas no final, há uma grande destruição. Ele é fácil de viver. É uma vida de oba-oba. Mas no final, é uma destruição. O outro caminho, amados, ele é estreito. Ele exige, amado, esforço meu e de você. Ele exige renúncia. Renúncia de às vezes estar num momento em família, de deixar todos e buscar o Senhor.
Uma renúncia de, às vezes, tu deixar uma festa de aniversário para estar na presença do Senhor. É uma renúncia de, às vezes, tu deixar de fazer o que tu gosta para estar na presença do Senhor. A renúncia, amada, às vezes é de você querer estar na sua casa. Talvez agora nesse frio, com essa chuva, está dormindo, mas você saber que você tem que ir para a igreja buscar o Senhor. Ei, Deus deixou a igreja para nós buscarmos. Nós somos a igreja, mas nós temos que buscar o Senhor no templo. Isso é renúncia, amados. É nós de renunciar o nosso eu, o nosso ego, e nós buscarmos a vontade de Deus, o querer de Deus. É nós se posicionar diante da presença dEle. Esse caminho, amados, de renúncia, esse caminho, são poucos que escolhem. São poucos que querem viver esse caminho que é estreito. Porque viver para Jesus, amado, não é fácil. É árduo. É rejeição, muitas das vezes, de pessoas, amigos, familiares. Relevante. É você, muitas das vezes, incomodando outras pessoas porque você é luz. Esse caminho, às vezes, ninguém quer, amados. Mas é esse caminho que no final há uma grande vida. O estreito é a morte. A morte para Jesus. É viver a vida interna. Lá não haverá dor, lá não haverá lágrimas, lá não haverá rejeição, lá não haverá murmuração, lá não haverá, amados. Lá nós vamos viver a vida eterna. Lá é o caminho, amados, aonde nós vamos viver, amados, a nossa vida com Jesus. Então que nós possamos morrer para o mundo e viver para Cristo. O caminho largo, amado, é um caminho de tormento, aonde eu não quero ir, aonde haverá dor, aonde haverá gemido, aonde haverá choro, onde haverá planto. E muitas das vezes, amados, pessoas acham que tirar sua própria vida é o que vai fazer ele ser feliz. Acha que ali acabou a sua vida, acabou o seu sofrimento, mas ali vai começar o sofrimento. Porque não mais haverá mais nenhuma oportunidade na vida. Então que nesta noite, amado, você possa escolher o caminho estreito, que é o Senhor Jesus. Nós vemos, amados, homens na Bíblia, amado, que escolheram o caminho certo, uma vida de oração, uma vida de propósito, uma vida de posicionamento. Nós vemos Daniel, capítulo 6, versículo 10, escolheu orar mesmo diante da ameaça da morte. Escolheu a fidelidade com Deus. Davi, amados, Salmo 55, 17, escolheu buscar Deus continuamente, mesmo em erros. Voltava ao Senhor. Elias, amado, em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, escolheu depender de Deus em oração, vivendo um milagre sobrenatural diante do Senhor. E Jesus, amados, Lucas, capítulo 22, versículo 42, escolheu obedecer mesmo sofrendo. Um exemplo máximo, amado, de entrega. Aquela cruz, amado, aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você.
Mas um dia aquele homem, amado, sem nos conhecer, ele entregou a sua vida por mim e por você. Jesus, ele entregou a sua vida, amados, sem nos conhecer, sem saber que nós ia pecar, o que nós ia fazer. Ele entregou a sua vida por nós. E eu pergunto hoje para vocês, amados, qual tem sido a tua entrega? Qual tem sido a tua escolha? Todos esses homens de Deus, amado, teve uma escolha e teve uma consequência na vida deles. E as consequências deles foram tudo maravilhosas, foram tudo consequências extraordinárias. Eu pergunto para ti nesta noite, amados ouvintes, qual tem sido a tua escolha? Será que você tem visto o que Deus ele tem feito por ti? Ou será que tu está pregando Deus na cruz? Negando Ele, dizendo que não quer, rejeitando o teu chamado, rejeitando as vontades de Deus. Será que tu está pregando Ele na cruz? Cada não que eu e você nós dissemos, amados, nós estamos pregando Jesus na cruz. É um prego na mão de Jesus. Quando eu digo que eu não quero fazer mais, quando eu rejeito algo de Deus, eu estou pregando Jesus na cruz. Eu estou rejeitando Ele, não estamos rejeitando o homem. Porque antes de um homem e uma mulher nos chamar, nos posicionar, foi Deus que ministrou no coração deles. Então, amados, que nesta noite você possa refletir nesta palavra. Hoje Deus ele está falando com você. Deus ele está dizendo para ti, amados ouvintes, nesta noite, eu estou colocando um caminho diante de você. E são os dois caminhos, as escolhas são as suas. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Mas Ele também declara para você, amados ouvintes, escolher a vida não é sobre emoção, mas é sobre uma decisão na tua vida. Não é você ir para a igreja e aceitar Jesus ali na emoção e quando você voltar para casa você não querer mais Jesus. Ei, Deus ele quer que eu e você nós temos uma decisão nesta noite de servir a Jesus e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. De viver uma vida de propósito no caminho do Senhor. Hoje você pode estar mudando a sua direção, recomeçando a sua caminhada, voltar para Jesus, voltar para Deus. Sabe quando você pega um GPS, você coloca ali o caminho, estratégia para você chegar aonde você precisa chegar. E de repente na metade do caminho você acaba passando aonde você tinha que entrar. E você tem que ali fazer a rota de novo para poder entrar naquele caminho. Ei, Deus, Ele diz para mim e para ti nesta noite, muda a tua rota. Muda a rota que você está andando, muda a rota, volta para trás, porque você passou a rota que é o caminho, que é a vida, que é Jesus. Não tem outro caminho melhor, meu amado e minha amada, não tem outro caminho. O caminho que te leva a Jesus é o estreito. O caminho que te leva a viver uma vida de propósito é o caminho estreito. Não adianta você querer viver uma vida de qualquer maneira, essa vida não vai te levar a Jesus. Deus, Ele te pergunta nesta noite,
Qual caminho vocês têm trilhado hoje? Nós vemos que Deus, Ele mostrou para nós 2 caminhos. Não é só eu estar numa igreja e dizer que eu congrego, que eu sirvo a Deus. Mas é uma vida de propósito, de oração, de busca, de comunhão. Qual foi a última vez que tu ceou ao Senhor? Qual foi a última vez que tu sentou à mesa e disse: hoje eu vou cear ao Senhor? Hoje eu vim para tomar minha ceia. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você falou: Senhor, eu estou aqui e eu vim para te adorar. Eu não vim forçado porque alguém me chamou, mas eu vim porque eu quero te adorar. Qual foi a última vez, amado, que você falou para o Senhor que você ama Ele, que você depende dEle, que a tua vida e a tua família é dEle? Eu te pergunto, qual foi a última vez que tu dobrou o teu joelho e tu orou perante o Senhor, buscando a face dEle, buscando o teu renovo? Eu pergunto para você nesta noite, qual foi a última vez que você jejuou, que você teve uma vida com Deus? Eu te pergunto mais, qual foi a última vez que você leu a palavra do Senhor? Isso é ter uma vida com Deus. Isso é ter uma vida com o Senhor. Deus, Ele te pergunta nesta noite: qual caminho você tem trilhado até hoje? Feche os teus olhos aonde você está. Pensa neste momento. Que caminho eu tenho que escolher? Qual decisão na minha vida eu tenho que tomar? Talvez você se afastou da igreja por causa de uma palavra. Talvez você saiu da presença do Senhor por causa de uma palavra. Mas nesta noite, meus amados ouvintes, Deus, Ele quer curar o teu coração. Ele quer liberar sobre ti o perdão. E Ele diz para ti: volta para casa. Volta para aquele lugar da onde que você não deveria ter nem saído. Pai, Ele apela por ti nesta noite. Ele diz: volta, filho amado. Não troque a minha presença por nada neste mundo. Não troque a minha presença por nada. A minha presença é tudo. Quando eu saio de casa, eu falo: Senhor, se tu não sair comigo, não deixa nem eu sair de dentro da minha casa. Eu estou no ônibus da minha empresa, eu falo: Senhor, senta aqui comigo. Eu entro na minha empresa, eu digo: Senhor, que tu esteja aqui comigo, Pai. Que tu reina, Pai. Que tu reina dentro dessa empresa, que tu reina dentro do meu lar. Tu tem que pedir a presença do Senhor diante de tudo que tu faz. Que o caminho que eu tenho escolhido, Pai, se não for o caminho da vida, ainda há tempo, amado, para você escolher. Ainda há tempo de você escolher esse caminho, amado. Se você não tem ainda achado o caminho certo, há o tempo de você achar.
que é o caminho da vida, que é o Senhor Jesus. Que você nesta noite, amado, possa declarar e possa falar para o Senhor desta forma. Fala junto comigo aonde você estiver nesta noite, homens e mulheres de Deus. Senhor, eu escolho a vida. Eu escolho, Senhor, o teu caminho. Eu escolho viver para ti. Fala para o Senhor, declara da tua boca nesta noite. Declara para Ele, Senhor, eu te escolho a vida. Eu escolho o teu caminho. Eu escolho viver para ti. Declara, amado, aonde você estiver, dentro do teu carro, se você estiver na sua casa, onde você estiver nesse momento, declara. Declara a palavra de Deus, eu e minha casa escolheremos o caminho que é a vida. Declara, amados, declara, porque a nossa boca, ela declara bênção, ela declara maldição, e que nesta noite você possa declarar na tua vida, na tua família. Ei, lembra, as tuas escolhas, ela leva as consequências às tuas gerações, é a tua escolha, ei. Os teus filhos, eles olham para ti. A tua esposa, ela olha para ti. O teu esposo, ele olha para ti. É a tua escolha. É a minha escolha e é a tua escolha, amados. Que nós possamos ter uma boa escolha, amados. Esta é a palavra que o Senhor, Ele ministrou no meu coração nesta noite. Existem dois caminhos, mas só uma escolha. É só uma. Não tente ficar em cima do muro. Se entrega por inteiro. Não se entrega pela metade. Que esta palavra, ela possa ter falado fortemente no teu coração. A palavra do Senhor, ela não vai ao vento e ela não bate em paredes. Ela é como uma flecha que ela vai de certeira dentro do nosso coração. Que essa palavra ela possa ficar meditando na tua vida, nessa semana, no teu coração, na tua mente. E que você possa fazer uma escolha, falar: Jesus, chega de viver uma vida de miséria, chega de viver uma vida de tristeza, chega de viver uma vida de angústia, de tribulação. Chega, Pai, eu quero viver uma vida contigo, ó Pai. Não que eu não vou ter lutas, mas luta com Jesus nós temos vitória. Porque nós não lutamos sozinhos, amados. Nesta noite, meu querido, minha querida, feche os teus olhos. Você que está aí aonde você está nesta noite, que queira reconciliar com Jesus, ou talvez queira aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Sabe, meus amados, nós temos que renovar as nossas alianças todos os dias com Jesus. Nós temos que aceitar Ele todos os dias da nossa vida. E que nesta noite você possa orar comigo. E falar para o Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, minhas atitudes, Pai. Eu quero viver uma nova vida em Jesus. Eu quero me reconciliar a minha aliança. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, ó Pai. Me coloca, Senhor, novas vestes, Espírito Santo. Me ajuda a caminhar contigo, Pai. Renova as minhas forças.
Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante da Tua presença, Pai, neste momento, cada coração, ó Pai, que está aqui, Senhor, humilde, ó Pai, reconhecendo que a minha vida é feita de escolhas, Pai. Eu hoje, Senhor, eu tento, Pai, adiante de mim, Senhor, existem dois caminhos, ó Pai, o caminho da vida, o caminho da morte, Senhor. Que há bênçãos e a maldição, ó Pai. Pai, eu não quero mais viver longe de Ti, eu não quero mais escolher o caminho errado. Por isso, Pai, nesta hora, Senhor, eu declaro, Senhor, na vida desses ouvintes, ó Pai. Eu declaro, Pai, que eles venham escolher a vida, que eles venham escolher Te obedecer, que eles venham escolher o Teu caminho, ó Pai. Senhor Jesus, fortalece, Pai, o coração, Pai. Ajuda, Senhor, eles, Pai, permanecer diante da Tua presença, Pai. Afasta, Pai, deles tudo aquilo, Pai, que afasta de Ti, Senhor. E dá força, Pai, para permanecer firme na Tua presença. Abençoa, Senhor, esta rádio, Pai. Abençoa a vida do pastor Fabiano, ó Pai, aonde ele dá, Senhor, essas oportunidades. Abençoa a saúde dele, eu declaro sobre a saúde dele, Pai. Eu declaro sobre a vida financeira dele nesta noite, ó Pai. Eu declaro sobre este ambiente, Espírito Santo. Abençoa, Pai, prospera, dá graça, dá vitória para o Teu servo, Pai. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha dar uma unção de renovo para ele. Venha dar unção de fortalecimento para o Teu servo, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a cada um, Senhor, que entra neste ambiente, que faz uso, Senhor, deste microfone, ó Pai, para transmitir, Senhor, a Tua palavra. Abençoa, Pai. Alcança, Senhor, lares, alcança família nesta noite, ó Pai. Entra, Senhor, em hospitais, entra em presídios nesta noite, ó Pai. As mães, ó Pai, que clama, que chora pela salvação dos seus filhos, pela salvação dos seus esposos, que nesta noite o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha avivar, Senhor. Que o Senhor venha alcançar aqueles que andam pelas ruas, Pai. Que o Senhor venha fazer, Senhor, o Seu sobrenatural sobre essas idas, sobre estes lares, Pai. É o que eu Te peço nesta noite, Pai. E já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Essa é a palavra que Deus, Ele ministrou no meu coração nesta noite, amados. Fica firme, fica forte. E fica com Deus. E tudo de bom.